Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos abrindo hoje uma entrevista coletiva um pouco diferente, uma entrevista coletiva com os nossos preparadores físicos e com o nosso fisiologista. Estão aqui conosco do centro o Fabiano Rosenal, que é o nosso preparador físico, o Fernando Maestre, que é o nosso auxiliar de preparação física, e o Tiago Setolin, que é o nosso fisiologista. É por causa do cigarro essa pausa, viu, Tiago? Fica tranquilo. Vamos abrindo então as perguntas dos nossos companheiros de imprensa, que já estão na sala aguardando. As duas primeiras perguntas cabem ao repórter Carlos Rodrigues, da Rádio Central. Carlão, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ortiz, boa tarde a todos. Fabiano, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, nós tivemos aí um Campeonato Paulista, ou temos um Campeonato Paulista um pouco atípico por conta da paralisação, né? E vocês tiveram desde a volta aí 5 jogos num período aí de 15 dias, e até o final dessa primeira fase serão 8 num espaço de cerca de um mês, além, claro, do mata-mata, do Troféu do Interior, enfim, o que o Guarani disputar depois. Queria que você falasse dos desafios, né? Claro que vocês tiveram um mês só treinando, mas dos desafios de conseguir trabalhar o elenco fisicamente durante essa maratona e como você tem visto o elenco, né, aguentando essa sequência de jogos. Boa tarde a todos os amigos, né, que sempre estão acompanhando nós. Vou colocar assim, o primeiro momento, né, nós já tivemos até na primeira entrevista aqui, vocês colocaram que seria uma situação até difícil do campeonato, né, que seria um desafio. Qual que é o nosso primeiro objetivo nessa situação dessa sequência de jogos, né? Vou dizer assim, nós tivemos um planejamento junto com o Alan, com o departamento médico, com fisiologia, nesse período de preparação, e nesses, vou colocar assim, blocos de sequência de jogos, nós já prevíamos algumas situações, e dentro desse planejamento, nós já introduzimos alguns treinos para que os atletas suportassem principalmente esses jogos em alta intensidade, com alto nível, e se preparando também, se prevenindo dessas situações de evitar lesões. Esses são os principais focos que nós estávamos preocupados nos momentos, né? E nessa sequência que nós vamos ter agora, nós já planejamos as atividades para que os atletas tenham o seu melhor rendimento. Queria perguntar agora ao Fernando. Fernando, eu queria perguntar sobre um jogador específico, vou te perguntar e não perguntar ao Fabiano, porque você já conhece esse jogador, que é o que está no departamento médico, que é o Eduardo Persson. Talvez vocês não sejam tanto para falar desse assunto, porque ele ainda está no departamento médico, numa transição, enfim, mas a gente já viu que ele fez alguma coisa no campo, começa a engatinhar, vamos dizer assim, nessa recuperação. Queria que você falasse desse jogador, né, do Eduardo Persson, se a gente já pode ter uma perspectiva de quando ele vai poder voltar a treinar, já pensar em voltar a atuar. Claro que o Paulista não dá, mas pensando em Série B. Boa tarde. Sobre o Persson, é um atleta de uma capacidade física muito boa, de força, de uma capacidade de força também muito boa. Ele iniciou agora há pouco tempo um trabalho inicial de transição, né, pós-cirúrgico. Então, é cedo ainda para a gente falar a respeito de retorno. Primeiro a gente precisa evoluir nos treinamentos, nessa recuperação ainda, para a gente poder adiantar algum tempo de retorno. Então, por enquanto, ele ainda está com o departamento médico e iniciando esse trabalho de transição. Tá certo, terminamos aqui as perguntas do Carlos Rodrigues. Vamos para o próximo a perguntar pela ordem já pré-estabelecida. Fará a pergunta agora o repórter Vinícius Barel, da Rádio Jovem Pan Campinas. Uma boa tarde a todos, boa tarde Fabiano, boa tarde ao Fernando, ao Tiago também. Eu gostaria de saber ainda falando sobre esse curto período de jogos, o que vocês conseguem trabalhar nesse pequeno espaço de tempo entre um jogo e outro? É mais uma manutenção ou vocês conseguem trabalhar aí áreas específicas, né? Treinos específicos, treinos de força, de resistência? Vocês conseguem, nesse curto espaço de tempo entre um jogo e outro, trabalhar essas áreas que talvez vocês vejam alguma deficiência no grupo? A pergunta é direcionada a quem, Vinícius, por favor? Ao Fabiano e ao Fernando. Tá. Aí fica a critério dos dois. Ok.
Então, nós temos, em cima do planejamento já elaborado desde a pré-temporada, com o Fernando e com o fisiologista, o Thiago Citolin, nós temos um planejamento diário, onde os atletas têm algumas atividades que a gente chama de pré-treino, que ele tem essas atividades têm um objetivo a cada dia, ou seja, vamos colocar alguns exemplos aqui. Uma mobilidade, uma estabilidade, alguns exercícios localizados de força, outros preventivos, e nessa situação nós colocamos, né, tem uma situação de força, tem um complemento de trabalho dentro dos protocolos, né, de recuperação também, que o Thiago comanda também essa parte da fisiologia, e que também pode nos complementar a respeito disso, dos parâmetros que ele tem, tanto de recuperação e dos protocolos. Que nós seguimos diariamente essa rotina, principalmente com os atletas que têm esse feedback. A partir do momento que o atleta tem o conhecimento do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, nesse processo ele já auxilia, principalmente na recuperação e para o próximo jogo. Essa é uma das principais chaves e o segredo do atleta está em alto nível. O Thiago pode complementar nesse sentido. Boa tarde a todos. É interessante essa pergunta porque a gente sempre pensa que nós precisamos desenvolver a todo momento, em todos os períodos. Só que o condicionamento físico, a questão das ações motoras, ela é muito variada, né? Então, o aporte para o jogador de futebol envolve várias capacidades motoras, várias formas de trabalhar. Então, se em algum momento com jogos concentrados a gente não consegue trabalhar alguns aspectos como resistência, que o próprio jogo já dá, a gente trabalha a força excêntrica, musculaturas do core e outras musculaturas que não são tão exigidas no jogo, mas que também se fazem importantes. Um grande exemplo, mobilidade das articulações, que é uma coisa que no jogo propriamente dito ele não tem tanta influência, mas que auxilia o atleta a saltar melhor, a arrancar melhor, esse tipo de situações que de certa forma não se dá para trabalhar a questão da perna realmente para fazer os trabalhos físicos, mas a gente pode trabalhar outras valências que também são importantes e auxiliares ao esporte. Lembrando, né, que a cada pós-jogo, né, nós a partir do momento que o jogo termina, o Thiago já tem os protocolos de recuperação e todo esse desenvolvimento do trabalho, que é coordenado principalmente pelo Alan, nós trabalhamos esse desenvolvimento dos atletas a cada jogo, né? Em cima principalmente do que o Alan quer que os jogadores rendam, né? E nesse desenvolvimento nós temos os trabalhos de força, os trabalhos de resistência, como o Thiago falou, para que o atleta tenha o seu melhor rendimento nesses jogos. Segunda pergunta, Vinícius. Gostaria de continuar com o Fabiano sobre esse período que ele já até falou um pouco, mas sobre esse período de paralisação que a gente teve aí, foram 4 semanas, vocês possivelmente já imaginavam que o calendário ia apertar depois, até exemplo do ano passado. Como que vocês conseguiram projetar esse treinamento até para evitar as lesões? Né? E a gente está vendo isso, um bom resultado, porque já foram jogos aí em um curto período de tempo, e assim, mais no âmbito individual e coletivo também. Mas como que vocês conseguiram avaliar esses jogadores individualmente, colocar tudo, né, no âmbito coletivo, para que eles tenham o máximo de performance e não possam aí se lesionar e se machucar no meio do caminho? Em cima do que você colocou, né, é uma situação que nós vivemos desde o ano passado, né, uma situação de pandemia atípica, com indefinições, e essa situação de planejar, a comissão técnica e o departamento médico é todo integrado, né? A gente sempre está discutindo essas ações, principalmente pré-competição, pré-jogos, e nós estabelecemos algumas metas, né? O Thiago faz as avaliações, vamos dizer assim, semanalmente, para observar a parte de desenvolvimento muscular, e assim nós traçamos algumas estratégias, principalmente nesse período que nós tivemos de bolha, vamos dizer assim, que a gente não tinha uma definição dos jogos.
nós procuramos, no nosso planejamento, desenvolver as valências, principalmente de força, a qualificação na parte técnica e tática do Alan, para que os atletas, nesse período, como vocês comentaram, que é um período curto, que a gente precisa ter o atleta no seu maior alto nível, nós fizemos esse planejamento para que o atleta desenvolvesse essa intensidade que nós cobramos hoje dos jogadores, desde o primeiro minuto, para que eles tenham essa situação no jogo desenvolvida durante esse período que nós tivemos, que agora está nos trazendo essa alta intensidade de jogo. Respondida a questão, alguém quer complementar? Não, acho que só para complementar o que o Fabiano falou, é que a gente aproveitou esse momento para homogeneizar também alguns atletas que tinham se apresentado não numa condição física tão boa, mas que puderam evoluir tanto do aspecto físico como técnico-tático, conseguiram trabalhar com aula também. E é sempre na verdade, o que acontece agora sempre é resultado de 30 dias atrás, né? Então, acho que esse momento da parada sem jogos foi ruim por não ter jogos, mas também a gente aproveitou para trabalhar algumas valências e homogeneizar alguns atletas. Perfeito. Agora faz a pergunta o repórter Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes Campinas. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Otis. Boa tarde para todo mundo, né? Obrigado aí mais uma vez pelo trabalho. A minha primeira pergunta vai para o Thiago, né? Thiago, eu trabalhei muito de perto com o Dr. Turíbio Leite, e se eu estiver errado você pode me corrigir. Ele foi o precursor da implantação da fisiologia no futebol. E em muitas oportunidades eu vi os treinadores conversando com o Dr. Turíbio no que se refere à recuperação de um atleta para poder escalá-lo ou não. Gostaria que você falasse dessa situação, né? E um outro detalhe, até que ponto a fisiologia ela pode escalar ou vetar um jogador para a partida? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Realmente, tu falaste com muita propriedade. O professor Turíbio foi o que iniciou, juntamente com o professor Emerson Silame, da parte da Federal de Minas Gerais, que começaram esse desenvolvimento e que culminou conosco agora trabalhando em si. E que nos proporcionou essas questões. Em relação a falar com a comissão técnica, eu acredito numa coisa, e isso é trabalho científico, mostrando que a comunicação, equipes que têm menos lesão, não são as equipes que às vezes têm a maior tecnologia, não são que têm os melhores aparelhos, mas sim que têm a melhor comunicação. E eu acredito realmente muito nisso, que uma comunicação muito boa entre o departamento médico, e aí eu me refiro à fisioterapia, à nutrição como um todo, à fisiologia, junto com a preparação física e a conversa muito franca com o treinador. Eu já conheço o Alan há um tempo, já trabalhei com ele, então nós temos uma conversa muito franca em relação às cargas de trabalho, e que a gente também tem que deixar o técnico muito à vontade. Eu acho que a gente tem que tentar desmistificar um pouquinho, viu, essa questão do papel do fisiologista. Acho que a gente muitas vezes é visto como alguém que segura a carga, tira a carga de treino. Eu acho que nós temos que pensar de forma contrária. Os atletas mais bem condicionados vão se lesionar menos. Então a gente tem que deixar o treinador muito tranquilo para fazer o seu trabalho durante a semana, para que ele possa melhor desenvolvimento. E em relação ao tua última questionamento do escalar ou não, o chefe, o líder da comissão técnica é o técnico. Eu falo isso da fisiologia, também acredito isso em relação à preparação física, nós temos um papel auxiliar, que é proporcionar os atletas a ficarem disponíveis. E não, eu já passei por uma situação assim em outro clube, em que muitas vezes o técnico queria trocar o jogador e achava que nós que estávamos poupando. E na verdade não é isso. Nós não poupamos ninguém. Eu acho que o ano passado, o ano retrasado agora, porque as temporadas se emendaram, né? Mas o Flamengo de Jorge Jesus mostrava muito isso, né? Que os atletas não eram poupados e jogavam todos os jogos, e é isso que a gente espera dos atletas. Se nós pensarmos na NBA, que joga 82 jogos na temporada regular, mais playoffs, se você vai ver o Los Angeles Lakers jogar, tu vai querer ver quem? O LeBron James. Então ele tem que estar disponível para jogar o mais possível. Claro que se ele estiver numa situação onde a gente possa notar vários indicativos que ele possa não estar apto e não desenvolver o melhor dele, tudo bem. Mas se não existe essa questão de poupar ou escalar. Isso quem faz é o chefe da comissão, que é o Alan. Perfeito. Segunda pergunta, Marquinhos. Legal, Ortiz. E a segunda pergunta, né, para o Fabiano. Aliás, Fabiano, a gente sabe que quando se tem uma situação como esta, envolvendo uma pandemia, paralisação do campeonato,
a carga maior, ela sempre é em cima do preparador físico. E há pouco a gente brincava com o Ortiz, né, da questão dos jogadores, o atleta não está rendendo bem porque é culpa do preparador físico. Eu gostaria de te perguntar em relação exatamente a essa situação. Em quanto tempo você entende que um atleta após Covid, ele tem o seu ápice na condição física? Ele é tratado de forma diferente perante os outros atletas? Gostaria que você explicasse isso para nós também, Fabiano. Então, boa tarde, né? Então, é uma situação, são situações que acontecem durante o jogo. Essa situação que você colocou do Covid são situações muito especiais, né? O ano passado e durante esse ano a gente pegou essas situações desses atletas especiais, né? Porque depois o Thiago pode complementar essa situação. Existe uma perda, né, nesse período, tanto muscular quanto cardiorrespiratório do atleta. Ele tem que ter ele pode ter, dependendo do sintoma que ele tenha, né, ele pode ter uma perda cardiorrespiratória, uma situação de dificuldade. É um processo em evolução o atleta que retorna do Covid, né, porque ele precisa de adaptações, que essas adaptações não acontecem em 3, 4 dias. A gente vai observando do atleta de acordo com a situação de progresso da carga, da intensidade, a adaptação que ele vai sentindo em cima também dos dados do Cetulin, do GPS, dessa situação de adaptação principalmente. E nós, a partir disto, existem protocolos hoje que nos dão essa retaguarda de como trabalhar o atleta nessa situação de pós-Covid. Vou colocar para vocês que a gente tem uma situação que o atleta tem que ter essa adaptação, no mínimo de 2 a 3 semanas, para ele ter uma adaptação mínima para ter uma situação de jogo e dependendo da situação de avaliação dele, de participar de uma atividade de jogo principalmente, né? E assim ele vai ter essa adaptação durante os treinos para estar em alta intensidade nos jogos. Mas é uma situação especial que a cada atleta tem a sua resposta e nós temos que respeitar essa situação. E o Thiago pode complementar essa situação também com relação às avaliações e essa parte da adaptação do atleta. Boa tarde, acho que a pergunta é pertinente, porque a gente viveu isso e vive e espera não viver mais com esses surtos que tem durante os campeonatos, mas acho que é muito importante a gente entender uma coisa. Eu vou fazer uma analogia. O quanto o atleta tem na mochila. Vamos dar exemplo que a mochila dele esteja cheia de coisa e ele fique 3, 4, 5 dias com sintomas graves, ele vai perder muita coisa da mochila. Se ele tem bastante coisa na mochila e fica com poucos sintomas, ele perde pouca coisa da mochila. O que significa isso? Se ele tem um bom condicionamento físico, ele está num nível muito bom e ele fica com sintomas mais leves, eu acho que a gente tem que tratar ele de uma forma. Quando os sintomas são mais graves e que o atleta não estava num condicionamento físico tão bom, a gente tem que ter outras adaptações. Então, eu acho que fundamental é a perda cardiorrespiratória, porque, queira ou não queira, mexe com o sistema todo, isso é biológico, né? A gente pode falar que uma inflamação no dedão do pé parece não ser importante, mas deixa essa inflamação chegar perto das vias mais superiores, né? Então, é a mesma coisa em relação ao Covid. Então, nós temos que cuidar desse quesito para saber, principalmente, como que foi a infecção para ele, para o atleta. A partir daquilo ali, a gente pensar nas variáveis de força, se o atleta perdeu muita força e o jogo proporciona que ele tem que frenar toda hora, dar sprint, chutar bola, que envolve força excêntrica. E também, o que eu mais sinto, que a gente mais sentiu na prática, foi a perda cardiorrespiratória. Os atletas sentem muito isso. E aí, embora essas adaptações sejam rápidas, ela vai depender aí 3, 4 dias, ou, como eu falei inicialmente, do quanto ele tinha na mochila ou de condicionamento físico inicial. Perfeito, Cetulin. Próxima pergunta agora do repórter Rafael Pio, da Rádio CBN Campinas. 2 perguntas, Pio. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os profissionais. Minha primeira pergunta para o Cetulin. Ontem nós conversamos com o Andrigo e ele até foi questionado sobre o desempenho dele esse ano, em comparado com o desempenho dele na equipe anterior, a qual ele defendeu. E ele falava, até citou vocês 3 nominalmente, sobre a pré-temporada que ele teve, né? E claro, com essa parada também
antes do Campeonato Paulista, ou entre Série B e Campeonato Paulista, que ele se preparou muito bem. O quanto isso faz a diferença fisicamente para o atleta, e se essa pré-temporada, ela ao longo de um ano todo, faz com que ele tenha essa diferença no desempenho? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é muito pertinente. Isso, vamos falar da ciência e da prática, né? Na ciência já tem se mostrado que quanto mais sessões se tem de pré-temporada, menor é o número de lesões na temporada. Então, quanto uma pré-temporada mais bem feita, com mais número de sessões, melhor é a pré-temporada toda. Do ponto de vista prático, também isso se aplica, porque dependendo da condição física inicial que o atleta chega, quanto mais sessões tiver, a gente consegue desenvolver mais valências. O futebol brasileiro, em algum momento, se perdeu, e é uma grande escola de grandes preparadores físicos. Aqui no estado de São Paulo tem muito, no Rio Grande do Sul tem muitos, e em outros locais, no Paraná, tinha muitos preparadores físicos conhecidos. Então, assim, nós tínhamos uma escola muito boa, e o condicionamento físico precisa ser trabalhado como um pilar. Ele não é a parte superior, porque é a parte técnico-tática que manda, mas nós precisamos trabalhar o condicionamento físico, né, como um pilar fundamental. E uma pré-temporada onde você consiga dar o suporte para a temporada toda, e que durante a temporada toda você consiga fazer ajustes, principalmente de força excêntrica e algumas outras valências que são importantes, ela sim é bem vista, né? Então, respondendo agora de forma mais clara, eu acredito muito que uma pré-temporada muito bem feita, podendo desenvolver muita coisa, aliado a uma condição física inicial do atleta boa e com a vontade de desenvolver, que ele tem de se desenvolver, isso eu acho que é uma fórmula interessante. Ao Fernando ou ao Fabiano, muito se diz, né, quando está acontecendo isso agora, a gente não tem muito tempo para treinar, agora é jogar, descansar e jogar, porque os jogos são muito próximos, né? Existe uma dificuldade de acerto, porque é óbvio que no treinamento os trabalhos eles são específicos, no jogo nem tanto, né? O jogador vai lá e vai colocar toda a sua característica e condição física em jogo. Esses trabalhos específicos que existe pouco tempo para que eles sejam feitos, é um desafio para vocês conseguir acertar nesse intervalo entre um jogo e outro? Fernando, vamos lá, Fernandão. Entre um jogo e outro, a gente tem vários tipos de semanas, né? Com 3 jogos, com 2, ou às vezes com pouco tempo de um jogo para o outro. A gente tem feito os trabalhos de recuperação já logo após o jogo, no mesmo dia, no dia seguinte também, e com um pouquinho de alguma carga, dependendo de como tiver a semana, já para esse atleta. A gente tenta também deixar homogêneo a parte de quem está no banco, por exemplo, já no pós-jogo também. Quem fica ali no campo ainda vê a gente treinando depois dos jogos, a gente tentar deixar homogêneo. E o G3, né, que é o pessoal que não vai para o jogo, também a gente tenta dar uma carga de treino suficiente para eles aguentarem uma possível convocação para o jogo, né? A gente faz todo dia a gente tem trabalhos preventivos, trabalhos de condicionamento, então a gente, às vezes com um pouco mais de carga, às vezes com um pouco menos de carga, dependendo da semana, do atleta, dos feedbacks do Cetolin, dos feedbacks do DM, e assim, e inclusive da demanda também, que é a parte técnica, né, do professor Alain exige aí no dia. Acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa. Em cima dessa situação, das cargas e a sequência dos jogos, é muito importante a estratégia do professor Alan, né, principalmente de estar com esse feedback dos atletas, né, pós-jogo, véspera de jogo, para alinhar esse melhor rendimento, que muitas vezes é por centímetros, nós em números, né, poderíamos ter até um rendimento melhor. Então, esse ajuste de carga, junto com a fisiologia, né, a preparação física e o departamento médico, a gente consegue ter, com as conversas, né, consegue ter esse ajuste de jogos após jogos e com as sequências futuras. Perfeito. Próxima pergunta agora para a jornalista Thaís Helena, do Correio Popular. Thaís, 2 perguntas. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ortiz, todo o pessoal, a equipe de preparação física também no Guarani. Minha primeira pergunta para o Thiago. Eu gostaria que você fizesse, Thiago, se possível, uma comparação
do segundo semestre do ano passado com esse início de 2021, né, na questão física, até porque vocês da equipe de preparação física foram aprendendo mais e aperfeiçoando, e também os atletas, digamos que se acostumando, né, com essas mudanças na carreira, na preparação para os jogos e tudo mais. Boa tarde, Thaís. Obrigado pela pergunta. Para fazer uma comparação, eu não estava aqui, né? Eu cheguei no início desse ano, esse ano temporada, né, que foi fevereiro. Então, assim, eu não consigo fazer uma comparação, até porque são coisas diferentes. Assim, eu entendo a intenção da pergunta, eu acho que ela é salutar, mas é muito difícil porque são atletas diferentes, né? O que a gente pode tentar pensar sempre é nos atletas que já estavam e o desenvolvimento que são feitos. Eu acho que sempre cada trabalho é um trabalho, cada processo é um processo, até porque o futebol é um esporte que envolve 11 jogadores jogando, mas que entra depois 5, então é uma interação muito grande. É muito difícil você fazer comparação com os atletas que não estavam aqui, com atletas que chegaram agora, sabe? Então fica um pouco mais difícil. Eu acho que tem muitos atletas que se desenvolveram em alguns quesitos, outros que precisam melhorar, e assim, como eu te falei, é muito difícil nesse momento a gente poder comparar, até porque as comparações, elas primeiro geram interpretações dúbias, né? Elas ficam interpretações muito complicadas, e a gente não tem que entender que se fosse o mesmo grupo, os mesmos jogadores com o mesmo tipo de trabalho, aí a gente poderia comparar. Tá bem? Da outra forma fica um pouco mais difícil. Agora, tem outras introduções de outros trabalhos e assim, cada profissional tem uma forma de ver o trabalho e de pensar o trabalho. Pode ser que coisas que nós introduzimos agora não eram feitas ou coisas que eram feitas anteriormente e que nós não fazemos. Então, é por isso que fica muito difícil fazer algum tipo de comparação. Segunda pergunta, Thaís. Gostaria de perguntar para o Fabiano se ele acredita que o psicológico, né, afeta nessa recuperação física dos jogadores. Já foi falado, né, uma sequência de jogos muito próximos, né, uns dos outros, levando em consideração que esse ano começou o Campeonato Paulista, teve uma segunda paralisação, né, pensando no ano passado, né, e agora nesse ano. Então, se essa questão atual, se o psicológico afeta para os jogadores se recuperarem. Então, Thaís, uma ótima pergunta. Então, em cima desse fator psicológico, ele influencia diariamente, né? Desde o momento daquele início da pré-temporada, nós já vimos ajustando com o professor Alan, né? Principalmente esse aspecto de feedback diário dos atletas, de demonstrar ao atleta qual a eficiência dos pré-treinos, dos pós-treino, para que ele, durante esse desenvolvimento de atividades, tivesse o seu melhor rendimento durante a temporada, principalmente do Paulista, nas primeiras rodadas. Esses espaços, claro, com muitos jogos, quem está jogando acaba sendo o próprio jogo vai fazendo com que ele tenha um desenvolvimento físico, mas às vezes um desenvolvimento de horas de jogo, que vai tornando ali um jogador melhor pelas horas de jogo. E os atletas que muitas vezes não vão para o jogo ou jogam um menor tempo, a gente consegue desenvolver. Mas essa homogeneização, a gente tem que só entender que o futebol ele é um esporte com características diferentes. Quando a gente fala homogeneizar, não é para tornar todo mundo igual. Mas se o Thiago é atacante e o Fernando é atacante, nós tentar homogeneizar os dois, se eles têm características iguais. Da mesma forma, se o Fabiano e o Ortiz são jogadores de meio do campo e eles têm características parecidas, a gente tem que deixar uma peça boa para, se eles precisar sair, repor na mesma qualidade. Então esse é um desafio, claro, mas acho que ele é interessante e essa é a grande questão. É fazer com que a gente, se tem jogo, deixa jogar. Se a gente não tem tanto jogo, a gente desenvolve, seja ela com atividades no próprio trabalho do Alan, seja com atividades, a gente chama de forma ortodoxa ou mais antiga, que é trabalhar o trabalho físico propriamente dito. Perfeito. Fabiano, quer complementar? Complementando essa situação do que o Cetolin comentou, nós potencializarmos o máximo o atleta, né, para que ele tenha o rendimento no jogo. Então, deixar equiparar o atleta que é o mais experiente, que tem esse lastro físico, com os meninos novos, a gente tentar potencializar ao máximo, para que no jogo, onde o Alan pede alta intensidade dos atletas, seja com
com 10 minutos, seja com 90 minutos, o atleta está nesse máximo potencial para a próxima partida. E principalmente que nesses 90 dias aí que nós estamos desenvolvendo os trabalhos, todos os atletas têm estado à disposição nos jogos. Isso é muito importante porque nessa situação, principalmente de pandemia, e situações que o técnico e a comissão técnica precisam dos atletas, eles estão disponíveis e no seu alto nível. E isso eleva o patamar individual do atleta e principalmente da equipe. Perfeito. Sua segunda pergunta, Regis? Ainda em cima disso, às vezes a gente tem a impressão que um jogador ou outro demora muito para se recuperar quando tem uma parada, seja essa paralisação de um mês, seja o período de pré-temporada. Às vezes a gente tem uma impressão que às vezes um cara demora uns 3, 4, 5 jogos para realmente estar no nível que ele mesmo vinha desempenhando antes, na temporada anterior ou antes da paralisação. Queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Dentro da sua pergunta, existem vários fatores, né? O fator psicológico, né? O fator de ritmo de jogo do atleta, são fatores que principalmente acontecem nessa situação. O atleta está num patamar de um determinado jogo anterior e depois ele estar não desenvolvendo no jogo posterior, alguns jogos posteriormente, estão nessas situações, né? O atleta está no ritmo de jogo, está psicologicamente ajustado ao ritmo que está a equipe. Essas são as estratégias, né, que nós precisamos estar atento para que no futuro o atleta desenvolva essa situação e esteja no seu patamar o mais rápido possível. É um desafio, né, que a gente tem que estar dando feedback para o atleta e também junto com a fisiologia, com os dados de GPS, com os dados de outras avaliações. Isso vai fazer com que a gente minimize essa situação do atleta ter essa disparidade anterior, né? E essa consequência nós ajustaremos principalmente durante a competição, os treinamentos com jogos amistosos, com situações que façam o que o atleta faz no jogo. Perfeito. Próxima pergunta agora, próxima série de perguntas do jornalista Eduardo Martins, do portal Hora Campinas. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Fabiano, Fernando, Thiago. Primeiro para o Fabiano e para o Fernando, eu queria que eles contassem para a gente quais foram as principais diferenças dos trabalhos realizados na pré-temporada, em fevereiro, que durou cerca de 3 meses, e na paralisação de praticamente 1 mês por conta da pandemia no mês de março. Qual foi a diferença dos trabalhos que vocês realizaram nesses períodos? Então, depois o Fernando e o Cidulinha acabam complementando essas situações. Na pré-temporada, as características das atividades elas eram voltadas para a evolução do atleta, né? Eram mais quantitativos, em cima de ganho dos atletas, seja na parte de força, de resistência, na parte técnica. Então, nós estávamos com o desenvolvimento e o planejamento nesse sentido. Com a situação da pandemia, algumas indefinições de jogos, principalmente, nós tivemos em algumas semanas essa situação de indefinição que poderia ter jogo dali a 2 dias, né? Então nós estávamos preocupados com o foco tático e técnico, além dos focos preventivos. Então nós tivemos esse desenvolvimento um pouquinho especial, e deixar proporcionalmente aos atletas que eles teriam que estar prontos a qualquer momento, né? Nessa situação que nós tivemos dessa paralisação. Com essas indefinições, nós tivemos esse planejamento. O Citulin pode complementar e o Fernando complementar. Não, é mais ou menos isso mesmo que o Fabiano falou. Na pré-temporada, lá no início, né, a gente priorizou o desenvolvimento do atleta, da equipe e tudo. Nessa segunda, depois da 4ª rodada, né, se não me engano, que a gente teve a outra paralisação, a gente teve a paralisação e não sabia quanto tempo ia durar a paralisação. E poderia ter jogo daqui 2 dias, não chegava lá, não teria, então a gente tinha que trabalhar como se tivesse o jogo. Então a gente estava trabalhando a parte tática, técnico-tática,
E aí quando quando a gente ficava sabendo que não ia ter o jogo, a gente dava uma carga de trabalho um pouco maior. Então a gente ficou nessa indefinição, então não poderia dar como se fosse uma pré-temporada. Então foi trabalhado como parte tática, dia a dia de treino comum durante o ano. Setolim? Não, acho que realmente é isso, só para finalizar, porque a primeira foi a aquisição, tinha que encher o tanque dos caras, encher o tanque dos atletas, e essa segunda parte a gente precisava fazer os ajustes finos, como uma música que está distorcida, precisava fazer uns pequenos ajustes, e aí, bem o que o Fabiano e o Fernando falou, a gente tinha momentos que, será que damos carga alta, porque pode ser que tenha jogo, pode ser que não tenha jogo, então a gente tinha que ir com muito tato, né? Com muito tato em relação a isso, e foi mais os ajustes finos mesmo. Legal. Próxima pergunta, Eduardo. Setolim, você que trabalha com a fisiologia, o que você considera pior para um trabalho com o atleta? Uma sequência de vários jogos numa mesma semana, que é o que vem acontecendo agora, ou ficar um mês parado? O que você acha que é pior nessa preparação? Eu acho que é muito particular, assim, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que não se fosse escolher nenhuma nem outra, né? Era bom se a gente conseguisse tocar a temporada sem pausas ou jogando no final de semana. Acho que há um problema também em falar que muitas vezes é sempre bom ter o final de semana e ter a semana cheia, sim, para desenvolvimento do trabalho, para ajustes, assim, mas muitas vezes o atleta tem que estar preparado para jogar a cada 3 dias ou 4 dias, né? Isso faz parte também, né? A gente sabe que, eu até estava falando com um rapaz hoje, dificilmente esse calendário volta a ser normal, jogando uma vez por semana. Eu acho que isso é uma coisa quase sem volta. Então, assim, não preferiria nenhum nem outro. Mas pensando por um lado que às vezes um mês parado tu consegue desenvolver algumas qualidades físicas, algumas coisas que a gente não conseguiu adquirir num período curto, por exemplo, da pré-temporada, ou um atleta específico que tenha chegado depois. Aí eu vejo com bons olhos. Mas se fosse fazer uma escolha, não vejo... porque depende de muitos outros fatores, mas não vejo se é tão importante ficar um mês ou jogar seguido. Claro que se for 4, 5, 10 jogos seguidos, eu acho que aí tem um problema. Mas se é 2, 3 jogos, eu não vejo problema, não. Perfeito. Próxima pergunta, as próximas 2 perguntas do Tiago Andrade, estreante de hoje na coletiva. Fala pelo podcast Bugrecast. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelas boas-vindas. Minha pergunta vai para o Fernando. Fernando, antes da paralisação, o Guarani, nos 4 primeiros jogos, tinha sofrido apenas 1 gol no segundo tempo. Nos 5 jogos após a parada, já são 4. Além disso, comparativamente, marcamos no segundo tempo apenas metade dos gols que marcamos na primeira etapa. Ou seja, sofremos mais gols e marcamos menos no segundo tempo. A que se deve esse fator? Como vocês, preparadores físicos, enxergam essa questão? Olha, boa tarde. Eu não consigo fazer uma relação assim tão grande com a preparação física, talvez fazer gol, em fazer gol no segundo tempo e tudo mais. O gol, ele é um trabalho complexo, né? Ele é trabalho técnico, tático, tem a outra equipe envolvida no processo, então eu não consigo falar quando sai gol no final do jogo, a culpa é da preparação física, o mérito quando faz e culpa, quando toma, eu não consigo ter essa ideia clara, assim, sabe? Eu não sei te responder por que sai gol no final do segundo tempo, se sai mais gol no primeiro ou no final do primeiro tempo, eu não consigo ter essa resposta, não. Não sei se alguém aqui tem essa resposta, não tenho, não. Acho que o Thiago pegou todo mundo aqui, hein? A pergunta dele foi difícil para todo mundo. Thiago, sua segunda pergunta, por favor. Oi, Tiago, está nos ouvindo? Sua segunda pergunta, por gentileza. Estou ouvindo. Minha pergunta agora vai para o Tiago. Ao contrário de outros clubes que vêm de uma sequência de jogos parecida, o Guarani vem usando praticamente a mesma equipe base em todas as partidas. Qual é a sobre para alguns jogadores, a utilização de equipes alternativas e como vem sendo esse trabalho preventivo para evitar o desgaste excessivo? Vou tentar traduzir aqui o pouco que eu consegui compreender. Ele está dizendo que o Guarani usou basicamente a mesma equipe, né, na volta dos jogos e tudo mais. Foi basicamente o que eu consegui compreender. Se o Thiago quiser fazer de novo a pergunta, porque o áudio saiu bem ruim. As ferramentas preventivas usadas de preparação e tudo mais. Boa tarde.
Em relação à primeira afirmação daquilo que a gente estava conversando, atleta tem que jogar, né? A gente tem que deixar eles disponíveis, né? Quem pode mudá-los ou não é a parte técnica, né? Então a gente tem o nosso papel primordial é colocá-los o mais disponível possível. Em relação aos processos de recuperação, acho que a gente, em conjunto com todo mundo, junto com o departamento médico, mas a gente promoveu muito feedback. Eu acho que antes de a gente voltar, né? Foi antes de a gente voltar, os jogos, a gente teve uma palestra com eles, eu dei uma palestra, a gente conversou bastante e tentou falar muitas questões que muitas vezes envolvem o processo de recuperação, que depende muito de tudo que o atleta pode fazer, porque tu pode ter várias tecnologias e várias coisas disponíveis, mas quanto mais o atleta puder fazer de estratégias e tarefas para recuperação, melhor. É uma coisa que eu sempre brinco bastante com eles aqui, que é o 1% a mais. O que tu puder fazer para melhorar em torno de 1% vai te ajudar. Uma alimentação melhor, um processo de recuperação numa banheira de gelo, ou promover um alongamento em casa, dormir mais. Então a gente sabe que esse processo de recuperação é complexo, mas que eu acredito muito nisso, que é muito em relação a feedback, passar o que é importante fazer, cobrá-los, e está sempre monitorando ele com as melhores informações para que eles tomem as decisões de recuperar. Pessoal, nós terminamos aqui as perguntas da imprensa. Eu preciso liberá-los rapidinho, porque nós já passamos até do horário previsto para o início do treino, né? Estamos 4 minutos atrasados aqui. Cetolin, obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo aqui à sala de imprensa, viu? Quero te usar muitas outras vezes, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas perguntas e também pela atenção, e estamos sempre disponíveis aí a responder as perguntas. Rosenal, o pessoal está te esperando para começar o aquecimento lá, né? Obrigado a todos, né? Principalmente por estar colaborando nessa situação, né? De levar o nível do Guarani, né? Principalmente nesse Campeonato Paulista e nesse ano, pelas perguntas que nos auxiliam, principalmente, e nos orientam para ter uma evolução. Isso é muito importante para esse sentido do Guarani aqui. Agradeço a todos aí. Obrigado. E aí o Fernando eu deixei por último propositalmente, porque o Fernando eu brinco muito com ele, né? É o rei do cartão amarelo. Nas vezes em que fica no banco, o Fernando vai lá e toma cartão amarelo. Por que você toma cartão amarelo quando você está no banco, Fernando? Esclarece para eles. É para o treinador não tomar, né? É tudo um time, né, o Fernandão? Todo mundo está ali combinado. Vai lá e fala você para eu não tomar cartão, né, Fernando? Eu agradeço também, obrigado a todo mundo. Obrigado, Ortiz, a todo mundo que está participando. Só agradecer mesmo.